E que tá, esse é o grande ponto do curso sobre o capitalismo que eu estou trazendo para vocês. Porque esse é o grande questionamento. Capitalismo e bem-estar social podem conviver juntos? Qual a sua opinião? Porque a grande guerra que a gente tem, a grande guerra que a gente vive nesses tempos modernos, né, na era da humanidade, é o seguinte, olha só, depois do advento do capitalismo, as pessoas ficaram menos doentes, tiveram mais acesso à comida, ficaram mais altas, sobreviveram mais, só coisas boas. Mas por outro lado, cara, tem cada vez mais pessoas com transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos, como a gente nunca viu na humanidade antes. Cada vez mais suicídios. E aí a gente tem duas visões de mundo que tem o seu approach em relação a isso. A primeira delas é essa visão de mundo que diz que o que interessa para a humanidade, para o ser humano, é gerar riqueza. Quanto mais riqueza a gente gerar, independentemente da desigualdade que será criada, nós vamos tirar a pessoa da pobreza, não terá mais pobres. Os pobres não vão mais morrer, não vão mais ter fome, vão poder viver mais, terão mais oportunidades, poderão crescer mais, ajudar mais a humanidade. A outra visão de mundo diz o quê? Não, nós não podemos perseguir a riqueza a todo custo. Por quê? Porque os patrões estão explorando os empregados, os ricos estão explorando os pobres. Então a gente não pode ter isso, nós temos que ser contra qualquer visão de mundo que busque a riqueza a qualquer custo. Cara, não é nem o mundo que a gente vive, olha só, e aí é que tá o porquê de fazer o curso capitalismo. Olha só, meu curso capitalismo que eu estou fazendo com vocês, não é um curso apenas de conceitos econômicos, não, cara, esse é um curso para que tu entenda, enxergue toda a nossa transformação, porque olha só, é o capitalismo, a revolução da humanidade. A gente revolucionou a humanidade. Como eu estava dizendo para vocês, nós estamos vivendo cada vez mais anos de vida, mas cada vez mais anos de vida tristes. Nós estamos ficando cada vez mais altos, cada vez com mais acesso à segurança, mas cada vez mais solitários. Estamos conseguindo construir prédios cada vez mais altos, cada vez mais confortáveis, com cada vez mais ofertas. Só que a gente se mata na própria vida, abandona os outros, pisa nos outros, para conseguir comprar esse apartamento. E aí quando tu compra esse teu apartamento da cobertura mais luxuosa de todas, tu tá sozinho, sem vínculos emocionais, sem pertencimento, sem achar sentido na tua vida. É isso que a gente vai analisar no curso. Olha só, nesse curso eu não vou dar para... não são só conceitos econômicos. É um curso maior que isso. Nós vamos analisar os aspectos sociológicos, antropológicos, políticos. Acima de tudo, filosóficos, porque olha só, essa pergunta que me fizeram aqui, muito boa por sinal, é a essência do questionamento. Para vocês terem ideia, tá? De todos os países do mundo, quase 200 países que a gente tem no mundo, só 35, quase 200 países que nós temos no mundo, meu amigo, só 35 conseguiram alcançar um nível mais avançado de capitalismo, o resto não conseguiu, o resto ficou para trás, o resto não desenvolveu. E aí, cara, esses dois questionamentos têm porquê de ser, os dois lados têm um porquê de se questionar isso, talvez muitas vezes pelas razões erradas. Mas é que o ponto que a gente está tratando dos dois lados, é isso que a gente vai ver com muito mais perspicácia no curso, é enxergar apropriadamente o que se está discutindo. Primeiro delas, cara, a gente tem uma pirâmide das necessidades humanas. A primeira delas são aspectos fisiológicos. Então, obviamente, que o objetivo número 1 é tirar as pessoas da pobreza. O objetivo número 1, sem dúvida alguma, é que as pessoas sobrevivam à base da pirâmide. Sobrevivam às suas necessidades fisiológicas, que não passem fome, que não passem sede, que possam reproduzir em segurança, que não fiquem doentes. Tu compreende? Esse é o ponto básico, então não há dúvida. Só que por outro lado, que é algo que ninguém te diz, é algo que tu vai ver nesse curso, tu vai entender, é que um grande problema que a gente tem no mundo, sim, cara, desigualdade social é uma merda. E por que ela é uma merda, a desigualdade social? Porque ela quebra o tecido social. Ela diminui a força das relações humanas. Por quê? Porque a inveja aumenta. Quando tu vê que tem alguém muito mais alto que tu fica te comparando cada vez mais. Quando tu vê que tem alguém mais rico que tu
Tu fica te comparando cada vez mais. Quando tu vê que tem alguém que tem artigos de luxo mais do que tu fica te comparando cada vez mais. Essa comparação te traz uma dor. Essa dor é inveja. E aí tu tá disposto a fazer qualquer coisa para alcançar esses patamares mais altos, nem que seja pisar nas outras pessoas, nem que seja abandonar tudo e perseguir o sucesso a qualquer custo. E quando tu não consegue alcançar esse sucesso, tu te frustra. E o ser humano é um bicho que se mata quando não alcança alguma coisa. Se mata. As pessoas se matam cada vez mais na sociedade moderna. Então isso aqui também não é bom, só que esse, meu amigo, já é um outro level, já é um outro nível. O primeiro nível da pobreza, o segundo é da segurança. Segurança que a gente fala aqui, cara, segurança, saneamento básico, segurança contra a própria violência, segurança para a saúde, ter hospitais. Porque o terceiro nível da pirâmide de Maslow são das relações humanas. É amor, é pertencimento, senso de comunidade, amizade. O capitalismo fez com que a gente saísse, sobrevivesse cada vez mais ao nível 1, ao nível 2, mas nos detonou no nível 3. Detonou! As pessoas têm cada vez relações piores, cada vez mais vazio em seus peitos. Vocês compreendem? É isso que a gente tem que analisar. E aí, eu quero que tu entenda. Como eu estava te falando ali, né? Tem 35 países do mundo aí que o capitalismo conseguiu se desenvolver de maneira mais adequada. Nos outros, não. E aí, cara, em 1912, um estatístico italiano chamado Corrado Gini, né? Ele criou o quê? Cara, ele criou o coeficiente de Gini. O que é o coeficiente de Gini? Isso aqui, olha só, tem discussões, nós vamos estudar tudo isso aqui lá dentro do curso, especificamente, tá? É uma percepção do quanto o coeficiente de Gini, ele mede a desigualdade da renda das pessoas. E aí quando tu pega quando tu pega esses 35 países mais avançados do mundo, onde as pessoas vivem mais, têm melhor educação, têm melhor saúde, têm melhor acesso, todos eles, cara, possuem, com exceção dos Estados Unidos lá, principalmente, possuem um baixo coeficiente de Gini, ou seja, não existe tanta desigualdade social. E aí tu vincula, olha só, cara, essa boa vida, né, o ser humano mais avançado, o ser humano com mais acesso, com mais segurança, a uma baixa desigualdade social. Só que se for observar no mundo todo, tem diversos países que também têm um baixo coeficiente de Gini. A África subsaariana, onde morre todo mundo de fome, tem um baixo coeficiente de Gini. Porque lá todo mundo é pobre. Porque lá grande parte da população vive perto da linha da miséria, da miserabilidade. É por isso que tem uma pequena variação de renda. Tu entende? É isso que acontece na maioria dos países que adotam o comunismo. Olha a China, coeficiente de Gini baixo. As pessoas não podem gerar riqueza na sua liberdade total. A Rússia, coeficiente de Gini baixo, porque as pessoas durante o comunismo não podiam gerar riqueza livremente. E aí acaba tendo pessoas, setores, porque tu sabe, cara, a China tem parte muito rica e parte muito pobre. A Rússia tem parte muito rica e parte muito pobre. Então todos esses lugares são as percepções que eu quero que tu entenda. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque quando a gente observa agora esses países ricos, que o capitalismo se desenvolveu e que lá o coeficiente de Gini também é baixo, que não existe essa grande discrepância nas rendas, a gente vê que eles estão num outro nível de percepção. Eles já estão saindo fora daquela linha da pobreza. Saíram fora dessa dinâmica econômica para tirar as pessoas da linha da pobreza. Eles já deram um passo adiante no segundo nível da segurança. Saneamento básico, saúde, infraestrutura. Eles já estão agora procurando o quê? Diminuir as diferenças sociais, porque são as diferenças sociais que quebram o tecido social, que quebram as relações humanas. E aí eles têm perspectiva. E é o que eu vou trazer para vocês, cara, no curso, cara, tem análise específica dessas, porque olha só, cara, o capitalismo não é um só no mundo. Nós temos diversas visões de capitalismo e diversos approaches por esses países. Vou mostrar no curso que a gente vai analisar do ponto de vista econômico, sociológico, antropológico, político, filosófico. É qual approach que esses países têm para conseguir o melhor resultado. Tem países, Estados Unidos, 1% do seu PIB, do GDP, vem das empresas públicas. Singapura, 22% do PIB vem das empresas públicas. E aí, qual é que está certo, qual é que está errado?
Estados Unidos coloca 20% do seu GDP para investimentos sociais. A Finlândia coloca 30% para investimentos sociais. A Finlândia tem um índice de Gini melhor que os Estados Unidos. Tem resultado de percepção de felicidade das pessoas na Finlândia maior que nos Estados Unidos. E aí, qual é o que está certo, qual é o que está errado? Cada país achou o seu meio, porque o capitalismo, cara, ele é o próprio desenvolvimento da espécie humana. O capitalismo é uma evolução das nossas práticas de troca. O ser humano, cara, quando a gente paralisou no feudalismo, porque o ser humano paralisou, a gente estava crescendo, começaram invasões bárbaras, todo mundo ficou trancado no seu castelinho, né? Começa ali, as vilas romanas se transformam em feudos, e a gente ficou paralisado 1000 anos, brother. Quase 1000 anos. 700 anos. Até as cruzadas. Até começar as práticas comerciais de novo. Até o mundo começar a girar, crescer. Opa, descobriram coisas novas lá no Oriente, trouxeram para cá, começaram a comercializar. Isso tudo eu vou te contar no curso, como é que se deu a parte histórica desses fundamentos e principalmente, cara, como é que aconteceu, quais foram as características que fizeram o capitalismo emergir no mundo. Não foi porque alguém criou uma máquina de tear, criou a máquina a vapor que a gente contava no colégio, não é isso. Isso é muito simples. Isso é uma coisa para criança. Tu vai entender como é que o ser humano evoluiu. Entender quais foram as características humanas que tiveram que crescer, evoluir, para a gente dar esse grande passo adiante. Tu vai entender como o mundo se transformou a partir do século XVI até hoje. E como é que tudo isso aconteceu? E aí lá nós vamos dar conceitos específicos. Vou apresentar para vocês as principais escolas de visão de mundo que tentam justificar esses dois lados. Porque eu quero que tu decida para ti o que é melhor. Eu quero que tu pense, cara, olha só, vou analisar aqui o que eu acho que dá mais certo. E aí tu vai ter os objetivos bem claros, os requisitos bem claros. Keynesianismo do lado, liberalismo do Hayek do outro. O que é globalização? O que é globalismo? A principal função da igreja, como as modificações dentro da própria igreja, das instituições conservadoras do mundo, transformaram os aspectos sociais para que pudesse acontecer o nascimento do capitalismo. E tu vai entender quais foram as modificações na sociedade, como é que elas se desenvolveram, o nascimento de uma intelectualidade, começa a observar o que está acontecendo. Uns enxergam a verdade, outros enxergam errado, e como essa ideia vista errada, que é o marxismo, por exemplo, acabou se propagando entre os intelectuais, até detonar a cabeça das pessoas, virar essa máquina de ideologia que a gente tem nos dias de hoje. Tudo lá explicadinho para ti. Todos os conceitos, principais conceitos da economia, da sociologia, da antropologia, da política, da filosofia. Tudo isso para que tu não seja mais enganado. Para que tu saiba, quando a gente está falando de capitalismo, liberalismo, do estado de bem-estar social, o que a gente está falando? O que está procurando? Como é que o mundo funciona? O que os países todos fazem? Quais são as escolhas que estão por trás disso? O que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida? O que eu preciso saber para proteger meu filho de não ter essa lavagem cerebral? Proteger quem eu amo de não ter essa lavagem cerebral? Mais ainda, enxergar como o mundo se transformou, como foi essa realização e como essas transformações modificaram a minha própria vida. Por que eu me sinto muitas vezes mais triste, mais solitário? O que eu posso fazer para evitar tudo isso? O que eu posso fazer para colocar os pés no chão? Para tomar rédeas da minha vida? Decidir o que é melhor para mim? Ter uma vida maior, uma vida melhor? Cara, só o conhecimento liberta. Só o conhecimento afasta o medo, só o conhecimento afasta o pânico. Não é à toa que quanto mais eu sei, mais eu sou. Prepara aí, meu. Semana que vem começa o nosso curso sobre o capitalismo. Desse jeito, conradiano. Que tu entende as coisas, te traga o conhecimento específico, coeficiente de Gini. Muita gente não sabia o que era, é apóstolo, né? Trouxe para ti, assim, agora tu sabe. Opa, é verdade, sei, conheço. Tô hábil a falar sobre, e melhor ainda, despertou em ti uma vontade de saber mais, uma vontade de querer dominar mais a vida.
ter mais certeza de ti mesmo. É esse o meu objetivo aqui, cara. Esclarecer a vida para vocês. De maneira, com cultura, com conhecimento, com arte, com filosofia. Mas também com entretenimento, desse meu jeito, de deixar as coisas bem claras para ti, sem coisas cabeçudas, sem masturbação intelectual, dizendo direto. Mas para que tu veja que hoje em dia, a gente tem grandes defesas dessas visões de mundo que eu falava lá no início para vocês, pessoas entram quase como um partido, né? Quase como um time de futebol. E não é assim. Eu quero que tu analise, tu aprenda a analisar. E tenha substrato para saber que tu tá enxergando as coisas certas. E aí tu não vai ter que perguntar para ninguém o que é, o que não é, o que deixa de ser. Tu entendeu? Depois que tu vê as marcas do campo de futebol, ninguém tem que te perguntar o que é mais a pequena área, o que é o círculo central, onde é que é o escanteio. Tu entende? Tu já viu? Né? Então te prepara, meu. Genial, genial. Vou continuar respondendo. Agora que pergunta boa isso aqui, né? Desenrolei demais, mas pergunta muito boa. Parabéns para quem enviou.